Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Fast Learning de História. Eu sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nessa aula rápida em que iremos recapitular a Era Vargas, beleza? Pessoal, são três momentos principais da Era Vargas: o governo provisório de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. Nesse primeiro momento, do governo provisório, o que eu destaco aqui para vocês? Em um primeiro momento, as leis trabalhistas elaboradas por esse governo provisório, que são leis que vão instituir, por exemplo, o limite de jornada diária de 8 horas de trabalho, a regulação do trabalho infantil e feminino também, a nacionalização do trabalho. Então, por exemplo, aqui nós temos obrigatoriamente 2/3 dos trabalhadores das indústrias, das empresas, como obrigatoriamente sendo brasileiros. Então, um conjunto de leis trabalhistas que no futuro, darão origem à consolidação das leis do trabalho, a CLT. Também, em 1932, nós temos, o Código Eleitoral, que vai criar a Justiça do Trabalho, vai instituir o voto secreto e também vai instituir o voto das mulheres. Uma conquista bastante importante na história brasileira, Inclusive, até hoje temos a Justiça Eleitoral aí regulando o pleito às eleições no Brasil. Esse governo provisório vai ter uma economia intervencionista. O que isso significa? Significa que nós vamos ter um alto poder do Estado, de agência, de indução, de controle do desenvolvimento econômico. Como exemplo aqui, a criação do Conselho Nacional do Café, que vai tirar muitos dos poderes da oligarquia paulista, e como exemplo principal a gente tem a queima dos estoques de café que acabam acontecendo no contexto ali pós-crise de 1929. O governo brasileiro vai queimar café, literalmente, para reduzir a oferta desse produto no mercado internacional e dessa maneira tentar aumentar o seu preço, ok? Depois do governo provisório, temos o governo constitucional, que é um governo marcado por um alto radicalismo, principalmente entre duas organizações políticas. A AIB, Ação Integralista Brasileira, de característica fascista, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que vai ter muita participação de setores moderados da esquerda, mas também de comunistas. A ANL cresce bastante, a AIB também cresce muito, Só que a ANL ela acaba sendo mais visada pelo governo justamente pela participação da esquerda e dos comunistas. E aí a ANL vai ser fechada pela LSN, a Lei de Segurança Nacional, em 1935, e a partir disso ela entra na clandestinidade e passa a organizar um golpe, passa a tentar tomar o poder por meio armado, o que fica conhecido como intentona comunista, O levante armado dos comunistas, ele fracassa, o governo vai conseguir reprimir, mas o sentimento anticomunista passa a ser mobilizado constantemente pelo governo, tanto que em 1937 vai ser elaborado o Plano Cohen, um plano criado por um militar integralista que acaba chegando na mão de altos oficiais do Exército e do governo brasileiro, e esse plano ele é levado como verdadeiro. Ainda que ele seja falso, ele é considerado como verdadeiro pelo governo e pelos militares. O governo e os militares sabiam que ele era falso, mas é um plano que previa ali um novo levante comunista. Se os comunistas fizer um levante armado, um novo levante armado, como seria? Se a União Soviética patrocinasse um novo levante comunista, como seria? E aí esse plano dizia isso, só que era um plano falso. O governo vai divulgar isso, a mídia vai divulgar isso, e começa a se criar no Brasil um clima de anticomunismo, de medo de um novo levante. Esse plano Cohen vai ser mobilizado depois para o golpe do Estado Novo em novembro de 1937. E aí nós temos, de fato, o Estado Novo, que é inaugurado por uma nova Constituição, uma Constituição de características fascistas, inspiradas justamente na Constituição polonesa da época, por isso recebe esse nome de Constituição Polaca,
Também vamos ter aqui como fator interessante do Estado Novo, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que vai ter como objetivo principal a criação de mensagens nacionalistas, né, de idealização da figura do governo Vargas, né, também de propaganda da figura do Vargas, com toda aquela ideia de paternalismo e tudo mais. Também vamos ter uma economia de caráter interventor. O Brasil vai procurar, né, vantagens comerciais no contexto, né, da Segunda Guerra Mundial para a criação da usina siderúrgica de Volta Redonda, controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Também vai criar a Vale do Rio Doce, uma empresa de minério de ferro. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, justamente porque os Estados Unidos fornecem condições para o desenvolvimento dessa indústria de base. O Brasil entra na guerra ao lado dos aliados e envia a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para conflitos lá na Itália, para o campo de guerra na Itália. Cerca de 25 mil soldados brasileiros vão para a Segunda Guerra, tá certo? Depois que o Brasil entra na Segunda Guerra, a gente vai ter um processo de crise interna. Por quê? A oposição começa a se questionar. Cara, lá fora o Brasil está lutando ao lado de democracias, mas internamente mantém um regime autoritário. Isso fortalece a oposição. Vargas passa a controlar um processo de transição democrática, marca novas eleições, liberta presos políticos, organiza novos partidos políticos também. Aqui eu destaco para vocês uma manifestação, um movimento popular que surge nesse contexto, que é o queremismo, que vai ser um movimento liderado por setores populares espontâneos, por um novo partido criado pelo Vargas, né, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e pelos comunistas, né, que vai justamente querer Vargas na continuidade do poder depois das eleições. Então é um movimento queremista porque quer Getúlio. A palavra de ordem deles era queremos Getúlio, um movimento queremista. Essa aproximação do Vargas com os setores populares vai preocupar uma oposição de característica mais liberal e também setores do exército ligados aqui aos Estados Unidos. Há o receio de que Vargas continue no poder, agora apoiado por setores populares. E isso, para essa elite mais tradicional, não é possível. Então, Vargas vai sofrer um golpe de Estado, vai ser derrubado no poder. As eleições acontecem em 45 e aí são eleitos, né, deputados e é eleito um novo presidente, Eurico Gaspar Dutra. Tá certo? Queridas, queridos, ficamos por aqui nessa recapitulação da Era Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.